dia, vamos começar hoje o nosso devocional com Deus, continuando aqui em João capítulo 10, hoje vai continuar no versículo 19, que diz assim: mais uma divisão entre os judeus. Por causa dessas palavras, houve novamente divisão entre os judeus, e muitas deles murmuravam: ele tem um demônio, e enlouqueceu. Por que vos escutais? Outros ponderavam: estas palavras não são de alguém que tem demônio. Pode, porventura, o demônio abrir os olhos dos cegos? Aqui eles estavam entrando em uma discussão ali, porque Jesus disse, né? Eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece as suas ovelhas e as chama pelo nome, né? E Jesus estava falando ali que as ovelhas que ouvem a sua voz também conhecem o seu pastor. E quando ele chama, elas escutam, mas eles a chamam pelo nome. Então Jesus começou a falar ali com eles, porque muitos deles não escutavam Jesus, porque aqueles que não escutavam Jesus não era do seu aprisco, não eram ovelhas suas. Por isso não escutava o nome dele, né? Ou não escutava quando ele chamava pelo nome. E aqui eles falaram, né? Mais uma divisão entre os judeus. Então eles se dividiram ali. Por quê? Porque muitos tinham visto ali as maravilhas que Jesus tinha feito. E outros tinham visto com os próprios olhos, outros presenciado, né? E outros falavam dessas maravilhas e outros escutavam. E muitos ali estavam um contra os outros, porque uns estavam em dúvida e dizia que ele era demônio, que ele estava expulsando, ele estava curando pelos demônios. Mas outros falavam: pode o demônio abrir os olhos de um cego? Porque nunca tinha acontecido de um cego de nascença enxergar. E aqui Jesus tinha acabado de fazer esse milagre. Jesus tinha aberto os olhos de um cego de nascença. E ali eles não aceitaram estes milagres. Eles não aceitaram estes milagres que Jesus tinha praticado ali, tinha feito ali, né? E eles entravam em discussão porque eles queriam prender Jesus de qualquer maneira. Então eles queriam achar algo para incriminar a Jesus, algo para poder prender a Jesus. Mas não havia nada que eles pudessem fazer, porque não era ainda o momento chegado. Jesus havia ainda de realizar algumas coisas ainda, algumas obras que Jesus havia de realizar, para que se cumprisse toda a Escritura. Então era necessário que se cumprisse cada uma delas. E muitos deles aqui entraram, né? Uns defendendo, uns acusando a Jesus. Então, como nos tempos de hoje, não é diferente, né? Uns defendem, uns acusam, né? Mas a palavra daqueles que pratica e lê, a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Ela já ensina tudo isso, né? Muitos que acusam não está meditando na palavra, no ensinamento de Cristo, porque ele diz, né? Eu sou a palavra, eu sou o caminho. Então, o que Jesus está fazendo é nos trazendo de volta ao Pai, nos fazendo, né, nos levando novamente ao Pai. Por quê? Porque quando Adão pecou, Adão nos afastou, né? O pecado, aliás, nos afastou de Deus. Quebrou uma aliança que tinha sido feita com Deus. Então veio Jesus e derramou seu próprio sangue para que reatasse essa aliança de novo com o Pai. Então, por isso que Jesus diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, cada um de nós temos que chegar ao Pai através de Jesus. Jesus é esse caminho. O Espírito Santo é quem nos conduz. E Jesus nos disse isso, né? Eu vou para o Pai, mas eu vos deixo o meu Espírito. Então, o Espírito Santo está aqui para nos conduzir. Mas aqueles homens ali estavam cegos e não queria enxergar o milagre que Jesus tinha feito. Eles não queriam dar credibilidade para poder acreditar, porque com você acreditar vem a fé. E muitos não queriam ter fé em Jesus, porque não acreditavam que ele era o Messias. Eles queriam outro Messias, né, que viesse com poder e grande glória. Mas eles não meditaram na palavra, né? O que vários tinham escrito dentro da palavra, né? Como Jesus viria, que já estava escrito. Então estava se cumprindo ali.
né? Até os milagres que Jesus começou a praticar, a fazer, estava se cumprindo as escrituras, que Jesus iria abrir os olhos de cegos, né? Só que creio que o Senhor não estava falando só do cego de nascença, mas de nós, de mim e de você, que muitas vezes estamos cegos diante da palavra do Senhor. Nós não queremos crer. Por quê? Porque estamos ligados aos nossos próprios desejos, do nosso coração, do nosso dia a dia, o sentimento. Mas para que o milagre aconteça, para que tudo isso aconteça, nós temos que tirar o sentimento e crer. Porque a crença, sim, faz o milagre acontecer. Como Jesus nos disse, né? Se tiverdes fé do tamanho do grão de mostarda, né? Como um grão de mostarda, nós mandaremos este monte que saia de um lugar e se deposite em outro lugar. Isso irá acontecer. Então basta ter fé. E muitos ali estavam divididos, porque muitos creram que ele era sim o Filho de Deus. Porque ninguém poderia fazer os milagres que Jesus fez não sendo o Filho de Deus. E outros duvidaram, não, esse é o filho de Maria e de José. Então entrou uma divisão entre eles. E a casa que é dividida, ela não continua de pé, ela cai. Então é sobre isso que hoje nós possamos crer e confiar que a nossa casa hoje possa estar em pé diante da palavra e da presença do Senhor. Amém? Agradeço a todos que têm me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia abençoado por Deus, em nome de Jesus.